E aí, salve, salve galera, professor Elvis João do Grupo Humanas na Veia com vocês mais uma vez e aqui com uma dúvida recorrente de um tema importantíssimo para o Enem, para o EMA, para o CFO e para qualquer vestibular do Brasil, FUVEST, que você vai fazer, pessoal, que são as revoluções do século XIX. Érico Hobsbawm chama o século XIX de a Era das Revoluções. Por que será? Esse século XIX ele inicia com a Revolução de 1830, onde o rei Carlos X, ou Carlos X, como queira, ele vai ser derrubado por uma aliança entre burguesia e trabalhadores. Ok? Os 3 dias gloriosos. A burguesia ela derruba esse rei, mas o operariado acaba não conseguindo seus objetivos, porque logo foi instituído o voto censitário. Então, para a burguesia, a queda de Carlos X é glorioso. Para o trabalhador, é logrado. Então, nós temos a jornada gloriosa, os 3 dias gloriosos, e a jornada dos logrados. Não esquece disso. Mas a nossa aula não é sobre esse momento. A nossa aula é sobre a consequência de tudo isso. Há uma vacância no poder. Tá, pessoal? Após a queda de Carlos X. E quem vai assumir o trono, com certeza, é alguém colocado pela burguesia, que é o Luís Felipe de Orleans, também conhecido como o rei burguês. Olha aqui, pessoal, Revolução na França. Olha quem assume o trono. Luís Felipe de Orleans, conhecido como o rei burguês. Ele assume em 30 e ele vai cair em 48. 1848, tá? Mas, olha, uma coisa que muitos livros não contam, é difícil, mas é o vídeo que eu te conto, presta atenção, tá? A Revolução de 48, quando você procura na internet, a maior parte das videoaulas e sites já começam da revolta popular contra a burguesia. Nada disso. A Revolução de 48, ela começa entre trabalhadores e burgueses juntos contra um rei absolutista. Eu não entendi nada. Luís Felipe não era para ser liberal? Sim. Mas com o passar do tempo, Luís Felipe ele vai mudando a sua postura. Sem spoiler, daqui a pouco eu te explico por quê. Então vamos falar o que a gente considera a primeira etapa, o primeiro momento da Revolução Liberal de 48. Tá bem que a gente pode até colocar aqui no cantinho, ó. Presta atenção, ó. Primeira etapa. Você não vai ver isso no livro. O livro não traz assim, tá certo? A primeira etapa é aquele momento onde toda a oposição contra Luís Felipe vai fazer com que ele caia. O segundo momento é aquele momento incrível que os vestibulares mais cobram de um choque de uma burguesia versus operariado. Então vamos devagar aqui, rapidão. Vamos lá. Olha para cá, ó. Luís Felipe, ele assume o trono. Por mais que ele fosse um Bourbon de um ramo menor, ele era um Bourbon, mas ele tinha tendências liberais. Essa é a verdade. Por isso o rei burguês. Então ele é chamado para governar. A tradição aqui é de monarquia. Entenda, o problema da burguesia europeia não era a monarquia, era o absolutismo. Lembra da Inglaterra? Lá praticamente há mais de 100 anos na Revolução Puritana, na Revolução Gloriosa, tá? Eles não foram contra um rei na Revolução Gloriosa, mas foram contra o absolutismo. Legal? Revolução Francesa. A Revolução Francesa derrubou, mas depois vem Napoleão que se torna o quê? Autoritário, absolutista. Por mais que ele desse liberdade econômica para a burguesia, estava tudo de bem. Legal? Então o problema não é monarquia, é absolutismo. E esse rei aqui, apesar de ser um Bourbon, apesar de ser nobre, ele tem posturas liberais. Legal? Quem coloca ele no poder? Alta burguesia, banqueiros e industriais. Porém, vejam, Luís Felipe de Orleans, pessoal, por ter uma postura de liberalismo econômico, mas conservadorismo político, ele não quer saber do operário. Certo? Ele não quer saber do operário. Para Luís Felipe, a classe que interessa é a nobreza burguesada e a burguesia. Ok? Beleza? Valoriza o parlamento. Claro que ele vai valorizar. Esse parlamento é burguês. Ó, favorece a burguesia e a nobreza que tem negócios com essa burguesia. Uma nobreza burguesada. Manteve o voto censitário. Aqui está o problema. Olha o que mostra que Luís Felipe, pessoal, ele é um rei burguês.
Se ele mantém o voto censitário, ele vai contra quem? Ele vai contra o operário. Ele vai contra as camadas populares. Quer dizer, então, que para o operariado francês, a queda do rei Carlos X foi uma jornada lograda, porque subiu ao poder um monarca que não respeita as necessidades dessa classe social. Aqui nós temos, segundo a visão marxista, uma luta de classes bem clara. Ok? Então, ó, detalhe, só é vídeo de conta. Não esquece isso aqui, ó. Não conseguiu organizar a economia da França. Tá? Luiz Felipe veio para organizar a França. Mas é uma batata quente, pessoal. A França está totalmente desorganizada. Sai a Revolução Francesa, entra Napoleão, Napoleão faz várias guerras, vem o Congresso de Viena. O Congresso de Viena volta ao absolutismo. Isso aqui é o retorno do absolutismo. Tá? A sensação é que a Revolução Francesa não deu em nada, mas deu. Porque a Revolução de 30, a aula passada, a Revolução de 48 são filhas. São crias da Revolução Francesa, tá? Por isso, a era das revoluções, Éric Hobsbawm. Mas ele não consegue. Então, o que ele vai fazer? No máximo, ele consegue ajudar os banqueiros e os grandes empresários e os grandes industriais. Como é que ficam? Esses industriais, eles vão precisar cada vez mais de empréstimos. Então, vejam, a alta burguesia, turma, ela começa a ficar extremamente insatisfeita com Luiz Felipe. Então, quem são os opositores de Luiz Felipe? Olha aqui embaixo, ó, legitimistas, aqueles, ok? Que querem um governo absolutista, aqueles que eram bonapartistas, que acreditavam em um momento de retorno, de um período de glória da França, como era com Napoleão Bonaparte, perdão. Socialistas, aqui a época do socialismo utópico, o socialismo utópico já está aí se enfraquecendo, já está começando a se fortalecer o socialismo marxista, de Marx e Engels, e os republicanos. Ó, vejam, pessoal, Luiz Felipe tem mais inimigos do que aliados. A própria burguesia que colocou Luiz Felipe no poder, qual delas? A burguesia industrial, que se endividou com os banqueiros, não vai ficar a favor dele. Isso é comum? Lembra lá da Revolução Francesa, do período do Diretório? Quem colocou o Diretório no poder depois da queda dos jacobinos? Foi a burguesia. Quem tirou o Diretório com o golpe? A burguesia apoiando quem? Apoiando Napoleão Bonaparte, 18 de Brumário. O 18 de Brumário foi um golpe de Bonaparte apoiado pela burguesia. Não esquece disso, ok? Perfeito? Então vamos para cá, ó. Veja só. O rei não consegue estruturar a França. E vai sofrer o quê? Duras críticas até mesmo da burguesia industrial. Ó, até mesmo da burguesia industrial. Por isso ele muda de postura. De uma postura liberal, conservadora, mais liberal, muito mais liberal, para uma postura de reação dura, reacionária, autoritária. Como é que a gente pode provar isso? Ele vai censurar a imprensa. Ele vai prender inimigos, ok? Então, Luiz Felipe de Orleans, que era aquele rei que deveria governar para a burguesia de forma liberal, ele muda de postura. Se você está sendo agredido, se você está sendo combatido, qual é a sua função? Reagir. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó. Reage duramente às críticas, censura a imprensa em 31 e combate opositores. Todos os que a gente já conversou até agora. Então, a partir desse momento, Luiz Felipe vira o inimigo da burguesia, que era a única classe social forte que ainda poderia dar apoio a ele. Consequência disso, ó, a revolução ela vai explodir quando ele proíbe toda e qualquer forma de manifestação. Ele já proibiu a imprensa, ele proibiu o comício, fala em praças públicas. Existia uma tradição dos republicanos que era os banquetes. Eram festas que eram organizadas, as pessoas brincavam, bebiam, comiam, mas ali ao lado, tá? Na surdina, escondido, tinham aqueles grupos que estavam tramando contra o rei. Ele vai e proíbe os banquetes. Você está me dizendo, então, que houve uma revolução porque foi proibido festas? Esse povo é ignorante. Não. É porque os banquetes, as festas públicas, eram ainda a única forma de organização e de movimentação pública possível na França, devido à postura autoritária de Luiz Felipe, entenderam? Lembra a revolta da vacina no Brasil, que as pessoas acreditam que a população se revoltou no Rio de Janeiro por causa da vacina. Não foi. Foi por causa da política do bota abaixo,
onde o nosso presidente, na época que governava, ele mandou derrubar os casarões e depois vacinar sem uma campanha de orientação. Então, na minha cabeça, se ele já derrubou minha casa, por que ele não pode me matar com uma vacina? E os inimigos de Rodrigues Alves diziam que a vacina era para matar pobre. Então, deu para entender a relação? Dessa forma, pessoal, o que acontece? A campanha dos banquetes, é o estopim da revolução. Ele proíbe os banquetes, a Guarda Nacional fica contra ele, porque a Guarda Nacional tem filhos, né? A Guarda Nacional é formada por pessoas de camadas populares. Ela mesmo vê que aquele governo não é interessante para a própria sobrevivência da França. E pessoal, entenda uma coisa, nem um governo consegue se manter sem força militar. Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aqui a lista é grande, no Brasil, saíram por golpes militares. João Goulart, e aí a gente pode falar outros aulas, né, de Brasil sem tangenciar. Vamos para cá, pessoal. Então, com a Guarda Nacional contra o rei, começa um governo, mais uma vacância é uma vaga, tá? Começa um governo provisório. Esse governo provisório, ele é interessantíssimo, porque nós vamos ter republicanos moderados e socialistas. Pela primeira vez, republicanos moderados e socialistas juntos. E esse governo provisório, por ser provisório, tem que elaborar uma constituição, para depois ser votado um presidente e o governo deixar de ser provisório e ser o quê? Um governo constitucional. Vamos lá. Então, quais são as medidas? Voto universal masculino. Então, quer seja das camadas populares ou não populares, o homem vai votar pela primeira vez. Pobre, classes populares votaram na França para formar esse novo governo, que seria a Segunda República Francesa. Qual foi a Primeira República Francesa? Lá na época jacobina, lá na época da Revolução Francesa, no período pessoal? Onde a Convenção Nacional esteve presente. Então aqui é a Segunda República Francesa, que está começando a se organizar. Olha aqui, liberdade de imprensa. A França está mudando. Isso para o trabalhador é maravilhoso. E outra coisa, o trabalhador está com fome, está desempregado. O que ele precisa? Ele precisa de postos de trabalho. Então vão ser criadas as oficinas nacionais, para que esse trabalhador tenha um salário mínimo, básico, para ele poder se manter. Isso é excelente. Então, olha aqui, liberdade de imprensa. A Assembleia Constituinte foi feita em 23 de abril. O problema aí vem o problema. Quem vai compor, quem vai formar essa Assembleia Constituinte, que vai elaborar a Constituição? Paris era de maioria operária, ok? Só que as cidades vizinhas do interior, não. Quem tinha força eram pessoal? Eram os republicanos liberais. Era a nobreza que era liberal, era a alta burguesia liberal. Então eles ganham as eleições para a Constituinte. Então quem vai formar a Constituinte e quem vai elaborar a Constituição são os liberais burgueses. E o trabalhador perde. Então essa Constituição, quando ela fica pronta, olha aqui, Assembleia Constituinte, derrota dos socialistas e operários, governo provisório, fecha das Assembleias Nacionais e retorno do voto censitário. Aqui, o sonho acaba. O trabalhador que pode votar para a Assembleia Constituinte não vai mais poder votar para o governo que vai ser permanente. O trabalhador que tinha oficinas de trabalho, foram fechados postos de trabalho, porque isso onera esse Estado burguês que vai chegar agora, bancar postos de trabalho para pobre. Não sei, faz a relação com o que está acontecendo aí no mundo e no Brasil agora. Vem para cá, E assim começa a segunda etapa, o segundo momento e o mais importante momento da Revolução de 48. Que é quando esse trabalhador diz, basta! Então vai para a rua mesmo e entra em choque contra a burguesia. Agora a gente não tem mais um operário e o burguês versus um rei. Nós temos operário versus burguês. E pela primeira vez, o socialismo, de base já marxista, também utópico, mas de base marxista, incentiva uma revolução. O operário vai para as ruas e é um banho de sangue. É um banho de sangue, pessoal. Aqui o movimento se torna o quê? Nacionalista ele já era, liberal ele já era, agora ele tem a característica socialista. Então anota aí. Nacionalista, liberal e agora socialista. Pela primeira vez na história, os ideais socialistas, estou te contando, confia, ele vai estar presente nas revoluções. Ok? Belezinha? Olha para cá,
Começando essa segunda etapa, revolta radical dos operários versus burguesia, e aí Cavaignac, escreve Calvagnac, ele recebe carta branca para reprimir todos aqueles que fossem contra o movimento, contra esse novo governo, pessoal que vai se formar, que vai ter que ter eleições. A Constituição já está pronta, mas vai ter que ter eleições para um governo constitucional. E aí, pessoal, fora os que morreram na guerra, centenas foram fuzilados, executados, e outros foram expulsos. O movimento popular, anota aí no teu caderno, pessoal, o movimento operário na França foi esmagado. Esmagado pela burguesia, pelas mãos de Cavaignac, que vai se candidatar às eleições. Ok? Beleza? Vamos continuar?